Olha aí, filha, acabei de coar. E aí, filha, como vão as coisas em seu trabalho? Sabe, mãe, eu queria que aquelas crianças fossem vistas como crianças e não como adultos. Sabe qual é meu maior sonho? É de ver uma daquelas crianças na faculdade. Sou a professora Edielma. Hoje eu trabalho na escola pública, mas já fui professora da escola particular. Mãe, ô mãe, bom dia, Deus. Bom dia, Deus abençoe. Na escola pública, eu tenho certa liberdade para ser professora, mas a escola não tem infraestrutura. Na escola particular, eu tinha muita infraestrutura, mas não tinha liberdade. Mãe, ô mãe. Oi. E foi na escola pública que a minha autonomia se transformou em missão. Superar a total falta de estrutura para ser professora. Abençoa, Senhor amado, a minha vida, abençoa os meus familiares, abençoa os meus alunos, Senhor amado. Deus, eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Meu nome é Marta. Minha missão é educar crianças que estudam em escolas muito pobres. O desafio é conseguir fazer isso. Uma coisa eu garanto, não é fácil. Já vamos.
Com Deus, filha. Cuidado com essas estradas, né? Que Deus sempre tem ouvido. Eu não gosto de usar essas roupas. Essa jaqueta é muito quente. Eu uso por 2 motivos. Primeiro, para me proteger do sol. Segundo, e o mais importante, é para eu fingir que sou um homem na moto. Nessas estradas desertas, uma mulher sozinha é muito perigoso. Mas eu não gosto de usar essas roupas. Meu nome é Maraísa. Meu maior prazer é ensinar. Mas para isso, eu preciso enfrentar uma longa jornada até a sala de aula. Tchau, Thales. Tchau, acompanhando o seu bom trabalho. Tchau. A minha filha só volta daqui a 15 dias. Bom dia, professora. Seus alunos já aguardam na sala. Tudo bem. Venham, pode entrar.
Bom dia. Bom dia. Uma passagem para Glória, no próximo carro. Glória, 10h45. Pronto, 10h30. Obrigada, bom dia. Nada, bom dia. Sou a professora Rose. Meus alunos me chamam de Pro Rose. Tem 8 anos que eu trabalho aqui nessa comunidade, nessa escola, né? E dos acontecimentos que me marcou foi que eu tinha uma aluna de 9 anos. Ela foi minha aluna durante 3 anos consecutivos. E ela começou a cair o rendimento dela na escola, né? O comportamento dela começou a mudar também. Ela começou a ficar agressiva, triste e muito distraída. Eu comecei a averiguar o que era que estava acontecendo com ela, né? E ao conversar com ela, ela não me falava nada. Então, eu cheguei até a mãe para perguntar o que estava acontecendo na casa dela, né? A mãe me falou do fato de que o avô dela tinha falecido. Né? Eu esperei que esse momento passasse, só que esse momento não passou. E aí eu comecei a achar que não era só isso. Eu comecei a investigar o porquê daquele comportamento dessa menina, né? Então, assim, para eu saber o que estava acontecendo na casa dela, eu dei um diário para ela e uma boneca. Que ela conversasse com a boneca, o que acontecia com ela, e escrevesse no diário. A partir daí, eu descobri que ela estava sendo abusada sexualmente pelo irmão mais velho. Então, eu acionei o conselho tutelar, eu conversei com o pessoal do CRAS, mas nada foi feito, nenhuma providência foi tomada. E até a própria mãe da menina afastou a criança de mim. A gente se sente muito impotente diante de uma situação dessa. Esse é um peso muito grande que o professor leva. Eu costumo dizer que o psicólogo ele recebe os traumas prontos. Nós, professores, vemos tudo acontecer em sala de aula e muitas vezes não podemos fazer muita coisa. Sou professora de pedagogia e estou dando aula aqui nessa casa devido à escola que estava em péssimas condições e não tinha condições de agregar os alunos. Por causa disso, foi alugado aqui esta casa e nós estamos aqui por tempo provisório. Tempo esse que eu não sei quanto. A casa não tem estrutura nenhuma também. Nós não temos águas. As meninas têm que pegar água na casa da vizinha, no poço. Estou dando aula em um quartinho pequeno e a outra sala fica bem do lado. Não tenho condições de fazer nenhum trabalho com as crianças, porque o que eu dou na minha sala de aula, os outros alunos na outra sala respondem e acaba desconcentrando a outra professora. Pode entrar. Gente, atenção para a chamada, viu? Bianca. Evelyn. A minha sala de aula é muito pequena e como eu dou aula à pré-escola, fica muito difícil, porque é necessário ter recreação com essas crianças. Eu percebo que elas estão cansadas devido a ficar o tempo todo só escrevendo, lendo, falando e não ter brincadeiras para elas. Eles precisam de um espaço para brincar, extravasar suas energias. E, infelizmente, isso eu não tenho.
Eu sou pedagoga habilitada em educação infantil, pós-graduada em educação inclusiva e atualmente faço bacharelado em serviço social. Em relação aos recursos e materiais didáticos que tenho na escola, eu sinto muita falta de materiais que poderia dizer que são os mais simples possíveis, mas para nós, professores, a gente sente muita falta no desenvolvimento de nossas atividades. Se tivéssemos realmente em todas as escolas coleções de livros pedagógicos, os professores teriam mais uma base para complementar os materiais que nós temos na sala de aula. Porque o que temos para desenvolver essas atividades? Somente o quadro com giz, uma atividade mimeografada, ou os livros que, na maioria das vezes, dos alunos que não estão adequados para a realidade da nossa turma. Se por um acaso eu precisar fazer alguma atividade de pesquisa, se eu tenho 38 alunos, eu não tenho tesoura disponível para isso, não tenho uma quantidade adequada de cola. Se eu quiser desenvolver alguma atividade de arte ou complementar alguma atividade em relação aos conteúdos que eu estou expondo, eu não tenho um papel crepom para desenvolver um cartaz, um papel laminado, um papel camurça, que são materiais que realmente os meninos sentem falta porque faz um complemento mais sofisticado, mais colorido para os alunos da educação do ensino fundamental menor. Vamos lá, gente. B com O. L com A. Bola, bola. Vamos ver mesa. Mei. É um me e um e. Mesa. Sa. C com A. Ca. Me com A. Ma. Cama. Cama. Leciono uma turma de segundo ano, onde eu poderia dividi-la em 4 níveis. Primeiro nível, alunos, problema de distorção à idade séria, que nunca foram à escola, né, que só sabem cobrir, fazer tracinhos e bolinhas. Nível 2, que são os alunos que desenvolvem as atividades propostas, mas que ainda não sabem ler. Terceiro nível, que são os alunos repetentes. E o quarto nível, que são os alunos que realmente já sabem ler e escrever. Consequentemente, eu tenho muitas dificuldades na elaboração do meu plano de curso, no meu planejamento semanal, porque eu tenho que ter várias atividades, vários tipos de conteúdos, de explicações, mas a maioria das vezes é muito complicado, porque quando eu passo uma explicação para uns ficam para trás, fica faltando alguma coisa para aqueles que já estão um pouco mais avançados. Vejo essa mistura como reflexo das escolas públicas brasileiras, no qual os professores têm uma pressão do não reprovar. Essa reprovação não se vê pela razão, e sim pela necessidade que a escola tem que mantê-los na própria escola para que não perca as determinadas verbas que vêm durante o ano. Vem a questão do quadro, do índice de rendimento da própria escola, porque se o rendimento cai, mostra o quê? Que a equipe não está especializada, não está observando, não está acompanhando esses alunos, então mostra-se a ineficiência da mesma. O caule da árvore. Aqui você tem o quê? Nessa parte aqui do caule? A raiz, muito bem. Então faz aqui a raiz para que a árvore fique mais bonita. E não reprovar, sempre passar adiante para que o quadro seja sustentável. Para quem? Para governo, para a direção, para conselho tutelar e professor sempre lá atrás.
Não, como é o nome disso aqui? O caule é isso aqui que você já falou. Quem é que prende a árvore aqui no solo, na terra? Quem é que prende? Hã? A raiz? Excelente. Já tem a raiz, já tem o caule. O que é que você vai fazer mais aqui para que sua árvore fique completa? As folhas, muito bem. Então desenha aqui as folhas bem encapuchadas. Ótimo. Bom, na minha opinião, a educação é tratada com muito descaso aqui no Brasil devido aos políticos, porque eles não querem pessoas que pensem. Eles querem apenas o quê? Alunos que saibam o A, I, O, U, que muitas das vezes saiam até formados sem saber nem ler um texto direito, porque isso é justamente uma estratégia deles. Quando as pessoas pensam, quando elas têm uma ideia fixa, elas procuram seus direitos. E, no caso, os políticos não querem que ninguém procure o seu direito. Eles querem apenas dar um bujãozinho de gás, pagar uma água, pagar uma luz, e para eles já ganhou esse voto, o importante para ele é o voto. Ele não quer ninguém que pense para estar cobrando o que ele deve fazer. E pessoas que pensam vão cobrar uma estrada, vão cobrar o que é necessário para a educação, vai cobrar uma escola de qualidade, vai cobrar profissionais de qualidade. Mas, infelizmente, a realidade é essa, em lugares pequenos, em povoados, principalmente, em municípios. Adria Caroline, Adriele, Antônio Gonçalves, Antônio André, Carlos Roberto, Carlos Rodrigo. Infelizmente, muitos pais fazem da escola um depósito para seus filhos, né? Esquecendo realmente a razão do porquê desse filho ter que estar na escola. Às vezes esquecendo até do seu próprio papel. Chega na escola entregando o seu filho, apresentando a professora como sua segunda mãe, fazendo da professora a sua babá. Se a escola só está preocupada com o quadro de aprovação dos alunos, mesmo que eles não saibam de nada, nós temos outro grande problema, que é o governo que não investe na educação brasileira. Mais ainda, é a família que está totalmente fora da escola. Sem nos dar apoio, fica muito difícil realmente alcançar o que queremos com essas crianças. É que a Carolina não está fazendo o dever. Mãe, no momento não dá para nós conversarmos, senão eu chego atrasado de meu de escola, viu? Que eu tenho que pegar um táxi, um topico, um ônibus. Vem um pouquinho amanhã mais cedo, desculpe-me, tá? Na escola que eu trabalho, sou professora, médica, psicóloga, enfermeira, até mãe. Eu tenho um caso de uma criança de 6 anos, um menino, que diz que é menina, que é menina. Então, eu organizo a fila das crianças, menino e menina, ele vai para a fila das meninas, porque ele disse, eu sou menina, professora, eu não sou menino. Aí teve um dia que ele chegou na escola com algumas manchas. Inventei a brincadeira da catapora.
dizendo hoje é o dia da catapora, hoje é o dia da catapora, então vamos ver quem é que está com catapora. Consegui que os meninos tirassem as blusas pra gente ver quem é que estava machucado ou com manchinha mesmo de catapora, né? Aí quando ele tirou a blusa, ele estava todo, tinha sido espancado nas costas e próximo do pescoço. Essa criança precisa de ajuda. E a nossa formação não nos prepara para isso. Não nos prepara para situações delicadas como essa. Onde é que está todo o apoio que a escola precisa? Infelizmente aqui é assim. Tem muita criança, mas pouca infância. Bom dia. Bom dia. Aracaju, por favor. Sobre isso. Podem entrar. Eu já havia dito a eles que vocês vinham hoje. Venham, entrem.
tarde, Jean. Tudo bom? Vamos cantar nossa musiquinha agora? Vamos levantar e dar nossa boa tarde a todos. É isso? Vamos lá, gente. Boa tarde, nossa escola, como vai? A nossa amizade nunca sai. Olha pro colega. Ai, o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, nossa escola, como vai? Agora vamos sentar direitinho, cada um puxa a sua cadeirinha. Pro, qual é a merenda hoje? Daqui a pouco a prova vai lá na cantina saber, tá certo? Agora que já estão todos acomodados, a gente vai fazer nossa atividade, tá certo? Nossa primeira atividade, só recebe e daqui a pouquinho eu vou fazer algumas perguntinhas. Vai olhando direitinho, vendo o que você tem na sua atividade, que daqui a pouco eu explico, certo? Agora vocês vão fazer o quê? Um bonito colorido. Vamos lá. Já pegou a mata. Jean, não me dá um lápis amarelo, não. Pronto, vamos resolver, viu? Jean, devolva o lápis amarelo para que os outros possam utilizar. Pronto, obrigado. Pode utilizar. Agora a prova vai lá na cantina saber o lanche de hoje, tá certo? Certo. Daqui a pouco eu tô voltando. Bem, o meu tempo é muito corrido. Sendo este tempo muito corrido, infelizmente eu tenho que levar o meu almoço para a escola. Às vezes ele chega frio ou muito gelado, ou muitas vezes mesmo não dá nem para ser mais utilizado, porque não tem tempo de ser esquentado, essas coisas. Eu poderia muito bem almoçar na minha sala de aula com os meus alunos, mas não seria muito cabível, porque muitas das vezes os meus alunos eles vêm para a escola sem almoçar, porque muitas vezes eles não têm esse alimento em casa. Se eu for fazer isso na minha sala de aula, uns ficarão olhando, os outros ficarão com vergonha, baixam a cabeça, porque eles sabem que eles não têm esse alimento. Então, se eu oferecer para um, outros vão querer. Já que não dá para todos, eu prefiro almoçar na cantina. Infelizmente, eu sei que é um momento impróprio, porque eu tenho que deixá-los sozinhos. Mas é bem melhor do que eles ficarem só olhando. Um exemplo do meu aluno, ele faltou no dia anterior. Então, na hora da chamada, eu perguntei o porquê que ele não tinha vindo. Então, ele me respondeu que não tinha vindo porque ele estava à procura de um ovo. Então, ele saiu procurando esse ovo, que de costume ele sempre buscava no galinheiro do quintal da casa dele. Então, logo, ele disse que assim que chegou lá, não encontrou o ovo que a galinha sempre colocava naquele mesmo lugar. Então, ele saiu procurando ao redor e não localizou. Como ele não tinha o ovo naquele momento, que seria o almoço dele, estando com fome, ele não teve como ir para a escola.
Não pode deixar sem. Apaga, faz de novo. Pronto, colocou o tracinho, o dedinho vai para outra palavra. Põe o dedinho na outra palavra e você vai fazendo. Pronto. Você faz o outro, J-O-T-A. Pronto, colocou o tracinho, o dedinho vai para outra palavra. Põe o dedinho na outra palavra e você vai fazendo. Pronto. A, B. Agora eu sei eles. Eu já sei, não precisa dizer não. B, C, D, E. O papel tá pequeno. A gente tava ali, sabe, aí ela vinha. A tia chegou, aí se esqueceu da bolsa. Ela foi desmontar da moto, aí caiu. Quando passou, ela caiu, aí tinha um vizinho ali, aí veio ajudar ela. Aí Jorginho veio e botou a moto pra dentro. Bom, vários fatores aconteceram para que ocorresse essa queda. Um deles é porque eu me acordo 5 horas da manhã para ir para a capela. Daqui para lá são 80 quilômetros. Quando chega 11h20 eu tenho que retornar mais 80 quilômetros. Cheguei cansada, com as pernas dormentes. Quando fui passar a perna, enganchou na moto e eu caí. Um outro fator também é que eu fico sem almoçar de segunda a sexta, pois não tenho tempo. Eu rodo quase 800 quilômetros por semana e isso não é pelo salário, porque o salário é muito baixo. E além de ser baixo, eu tenho muitas despesas para rodar esses 800 quilômetros. Despesas financeiras e também desgaste no corpo, porque são 160 quilômetros por dia, 80 umas 5h30 da manhã e mais 80 umas 11h20 quando eu volto. E eu sei que se não fosse pelo amor que eu tenho a minha profissão, isso jamais ia ser compensador. Mas devido ao amor que eu sinto, que é muito grande, isso tudo vale a pena. Vale a pena eu rodar por estradas ruins, vale a pena passar por dentro de riacho, vale a pena cair nas estradas como eu já caí, porque eu amo a minha profissão, eu amo ser professora, porque professor é um construtor de conhecimentos, é através do professor que a criança cresce, é através do professor que a criança pode sonhar, e é isso que eu faço. Bom, eu fiquei muito feliz porque levei essa queda, fiquei muito envergonhada, estava de óculos escuros, as lágrimas desceram e o que me deixou mais emocionada foi o respeito dos meus alunos, pois eles não riram. Nós não sorriu de tia porque nós tem pena e gosta de tia. E ela caiu da moto. E isso me deixou orgulhosa. Vamos lá. Passe para as frases abaixo para a forma contrata. I am a student. Como é que ficaria a forma contrata aqui dessa frase? E para a gente fazer essa junção, a gente tem que fazer o quê com
A primeira letra do verbo, a gente fala como? Aime. Aime. Recapitulando novamente o assunto. A gente vai o quê? Fazer o quê com ela? Eliminar. O que é que a gente vai fazer com o pronome e o verbo? Vou dar uma segunda chance, viu? Valendo agora meio ponto aqui acertar. Eu acrescentei o quê? Pronto, acrescentei o apóstolo. E como ficou a leitura dessa frase? Pronto, muito bem, excelente. Eu sempre escutei que a escola escolariza, a família educa. Mas só que a família hoje está muito desgastada, está muito desestruturada, né? Então toda a formação de princípios, toda a formação de valores caiu sobre a escola. Valores humanos, valores éticos. E tudo isso a escola não está dando conta. É coisa demais para a escola dar conta. A escola tem que ensinar conteúdo, a escola tem que ensinar o que é ética, o que é certo, o que é errado, valores. Eu acredito sim que os jovens e os adolescentes, eles estão, a referência de princípios deles estão tanto na TV como na internet, né? A mídia está sendo esse referencial para o jovem. É um referencial um pouco conturbado e deturpado também. Essa referência de sociedade que esses jovens e esses adolescentes eles têm em mãos, que é mais próximo deles, está deixando esses jovens, esses adolescentes meio vazios. E a escola também não consegue corresponder àquilo que se é esperado dela. Mas apesar disso tudo, eu não esqueço a minha missão e o meu desejo de que essas crianças ainda acreditem em um sonho. E eu estou ali para isso, para que elas não deixem de sonhar. E é o sonho que me motiva, um sonho de um mundo diferente. O mundo que é imposto não é o único mundo possível, ele pode ser reconstruído. E a forma dessa reconstrução é a educação. E é isso que me motiva.
Minha mãe não esquece o dia em que eu caí da moto, porque o pneu estourou. E o dia em que eu fui assaltada na estrada. Foi horrível. Colocaram uma arma na minha cabeça. Eu não consigo mais pilotar a moto. Eu volto já, fiquem aí. A aula é até às 10h20, viu? Essa é a casa que eu moro de segunda a sexta, pois Dona Cida me convidou para morar aqui e eu prontamente aceitei, porque eu moro em Aracaju e a distância daqui até lá é 140 quilômetros e não teria condições alguma de voltar até a minha casa. Boa noite, Dona Cida. Boa noite, Marta. Tá morrendo de saudade. Eu também. Gente, essa é Dona Cida, essa linda mulher que Deus colocou no meu caminho, está aqui me ajudando, cedendo a sua casa para que eu possa ficar de segunda a sexta. Obrigada, Dona Cida. Que Deus lhe abençoe. Amém. Essa aqui é Rosimari. Vem cá, Rosimari. Rosimari, ela cede a cama dela para mim dormir e dorme no sofá. E Rosimari é filha de Dona Cida. Já terminamos? Eu ainda tenho uma grande preocupação com o que as pessoas podem pensar quando veem história de professores que, mesmo trabalhando em condições ruins, dão o máximo de si. Alguém pode até pensar, que tudo isso é muito lindo, que professora dedicada. Isso é que é um exemplo. Isso é a prova real que quando se quer se faz. Como também alguém pode pensar, coitadinha. Não interessa, pode até ser bonito, mas é injusto. É injusto comigo, é injusto com os outros professores e é injusto principalmente com os nossos alunos, porque tudo que acontece conosco afetam eles também. Eu reconheço que por mais que eu me esforce, eu jamais conseguirei desenvolver um trabalho de qualidade se eu não tivesse que trabalhar em 2 escolas, se eu tivesse tempo de estudar, de reciclar as ideias e se eu tivesse um salário pelo qual eu pudesse viver com dignidade. Temos que acabar com essa imagem de professor sacerdote. Temos que ser vistos e valorizados como profissionais da educação. Temos que ter condições adequadas para trabalhar. E agora eu lhe pergunto, eu, como professora, tenho essas condições? Essa é a minha vida.
Bom dia, seu Maneca. Bom dia, filho. Bom dia, vamos para a sala? Vamos, prezinho pra... Na escola não tem água, não tem livro, não tem banheiro e não tem brinquedo. E deveria ter. Eu vou para a escola para aprender a ler e escrever, que eu acho muito importante. Eu gosto da professora porque ela ensina a escrever, ler, estudar e ter um futuro melhor pra gente. Podem entrar. Essas são professoras que moram aqui comigo. A professora Tatiane, que é de Japoatã, e a professora Ildema, que é de Aracaju também. Eu vou almoçar porque eu tenho que dar aula daqui a pouco. Com licença. No começo, eu tinha muita vergonha do pau de arara. Um dia, quando eu ia descer do caminhão, eu vi uma amiga passando na rua. Eu fiquei com tanta vergonha que voltei. Me escondi atrás das pessoas e não desci. Na faculdade, eu jamais imaginei que um dia, para ser professora, eu teria que andar em cima de um pau de arara. Nunca me disseram isso. Às vezes,
eu me pergunto por que eu faço isso. Eu sei que é pelas crianças, é por mim, é porque eu acredito naquilo que eu faço. Antes de vir para cá, eu até tinha noção do que era política. Só que quando eu cheguei aqui, eu vi que essa questão política era muito mais acentuada do que eu pensava. Nós, professores aqui, somos muito perseguidos politicamente. Eles nos tiram de um lugar e nos colocam em outro bem pior. O mais importante na educação é o professor e o aluno. Só que o governo não tem demonstrado que reconhece isso. Afinal de contas, quanto ganha o professor? Quantas escolas públicas têm psicólogo e assistente social para ajudar o professor e o aluno? Eu acabo assumindo essa função sem nem sequer ter sido preparada para isso. No dia em que a sociedade e os estudantes tiverem consciência de que a educação significa transformação, tudo vai ser diferente. Quem está no poder sabe disso. O que falta é o povo saber.
Música